Salmo 146, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Título da pregação: o Senhor reina. Vamos orar ao Senhor agora. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus que reina sobre todas as coisas, nós buscamos a tua face agora, Senhor. E desejamos, ó Pai querido, o teu governo sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que sem ti nada podemos fazer. Fala conosco nesta noite, Pai, e que os teus cuidados, ó Pai querido, possa, ó Pai querido, ser estabelecido sobre as nossas vidas, porque o que nós precisamos, ó Pai querido, é ter uma vida conduzida por Ti, assim como é descrita ali no livro de Salmos, ó Pai querido, no capítulo 23, Pai querido, que nós possamos, ó Pai querido, ser guiados por um bom pastor. Leva-nos, ó Pai querido, a pastos verdejantes, às águas tranquilas, ó Pai, e que possamos, ó Pai, depender de Ti em cada passo da nossa jornada. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, esse salmo aqui, ele começa com a expressão chamada aleluia. E o livro de Salmos, ele é uma chamada de louvor e adoração, né? No hebraico, o livro de Salmos, ele chama louvores. Ele é uma chamada, ele é um convite para a nação de Israel, a nação do povo de Deus, para louvar o nome do Senhor. E esse salmo começa: louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo fala assim: louve, ó minha alma. E uma das maiores expressões que o homem pode ter em relação a Deus é a expressão de louvor e adoração, porque é dessa forma que nós reconhecemos os grandes feitos do Senhor, é dessa forma que nós reconhecemos quem Deus é nas nossas vidas, né? Nós acabamos de louvar a Deus aqui com uma canção dizendo, né, aos reis dos reis, né? Nós cantamos aqui, né, expressando quem Ele é em nossas vidas, e nós declaramos, né, honra, a glória, o poder a Ele. Nós expressamos o nosso louvor e adoração porque nós entendemos que o Senhor Jesus é digno de toda a honra, digno de toda a glória e de toda a adoração. Nós entendemos que Ele tem um trono que é estabelecido e que não há ninguém que tenha um trono acima do dele. Nós reconhecemos que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e por isso nós o louvamos, e por isso nós o adoramos, e nós reconhecemos que Ele é o Senhor. No livro de Salmos nós vamos ver assim, né, uma expressão que eu disse hoje: reina o Senhor e tremam os povos. Nós vamos ver assim, né, que o Senhor está sentado sobre os querubins. Nós vamos ver assim, né, que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. O tão importante que é os louvores e adoração para o povo de Deus. Você vai ver, né, aquela mulher ali a mulher samaritana próxima ao poço, dizendo assim, né, para Jesus, né, alguns dizem que vai ser aqui, ó, que vão adorar ao Senhor. Mas aí fala assim, mas os judeus falam aqui em outro lugar. Daí Jesus falou, se você soubesse quem está falando contigo hoje,
que tem o poder de te dar a água da vida, você saberia que está aqui aquele a quem você deve adorar. E daí ele fala assim: olha, eu não vou procurar ali, nem lá, nem aqui, nem lá. Eu não vou procurar o lugar da adoração. Eu vou procurar os verdadeiros adoradores. Mas vem a hora, e já chegou, em que o Senhor vai procurar quem? Não o local de adoração, mas os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E muitas pessoas hoje ainda estão procurando um local de adoração. Muitas pessoas estão procurando uma região. Eu preciso ir para tal lugar para adorar a Deus. Não. O que nós precisamos é ter um coração sincero diante de Deus e adorá-lo. Precisamos reconhecer quem é Deus. Precisamos reconhecer o poderio dele. Precisamos reconhecer o Senhor na intimidade. O que precisamos é conhecer quem é o Senhor. Precisamos saber quem é que reina, quem é que governa, quem é que tem o poderio, quem é que manda. Porque talvez uma das maiores dificuldades que o povo de Deus tem para adorar a Deus é porque ele não sabe quem governa a vida dele. A maior dificuldade que o povo de Deus tem para reconhecer o poder de Deus é porque ele não sabe quem governa a vida dele. Nós podemos ver isso quando o povo de Deus ele sai do Egito. O povo de Deus ele sai do Egito, ali viu as 10 pragas do Egito, saiu, passaram por entre o Mar Vermelho, né? E a história ela é muito bonita, né? Quando você conta, quando se conta para as crianças ou até mesmo para nós, né? Você vê Deus parando ali com o Moisés parando na frente do mar, e daí clamando a Deus, e daí depois Deus fala assim: diga para o povo que marche, e daí o povo começa a marchar, e na frente do povo de Deus se vê luz, e para trás, onde está o povo do Egito, a palavra do Senhor vai dizer que era densas trevas, e o povo à frente só via a luz da presença de Deus à frente deles, e daí aquele povo anda no meio do mar, com os pés a seco. E o povo do Egito, eles se frustram e naufragam no meio do mar, que o povo de Deus passou com os pés a seco. E daí Deus tem um encontro com eles ali perto do monte, né? E a Rosana até compartilhou, vi lá a passagem do livro de Êxodo capítulo 19, quando Deus fala ali sobre eles: eu quero fazer de vocês uma nação santa. Só que quando Moisés sobe ao monte, que Deus convida eles para subir ao monte, e o povo fica ali embaixo. Moisés passa dias lá em cima. O povo que não conhecia, que não tinha relacionamento com Deus, um povo que não ouvia a voz de Deus, porque disse para Moisés: fala você com Deus. Então eles não sabiam a quem eles serviam. A primeira coisa que eles fizeram quando Moisés demorou foi falar: faça para nós deuses, para que nós possamos adorá-lo. Faça para nós deuses, para que nós possamos adorá-los. Quando nós não conhecemos o Deus a quem servimos, nós não sabemos a quem adorar. Quando nós não conhecemos a quem servimos, nós não sabemos como adorar. Nós não sabemos a quem adorar. Nós não temos referência de quem servir. E era assim no meio do povo de Israel. O povo de Israel ali, após Josué, começou a nascer uma nova geração de israelitas. E ali no meio daquela nova geração, não foi passado de pai para filho: olha aqui, olha, foi assim que Deus nos livrou do Egito. Foi assim que nós conquistamos a terra prometida. Foi assim, junto com Josué e com Caleb, que nós triunfamos e avançamos no meio da terra prometida. E parou de ter a continuidade daquilo que Moisés disseram para eles, né? Olha, vocês vão continuar falando da palavra, vai ensinar seus filhos no caminho, vou continuar inculcando na cabeça dos seus filhos a minha palavra. E pararam de falar. E daí nasceu uma geração que não conhecia o Deus dos seus pais. Então eles não sabiam a quem adorar. E daí Deus começou a levantar quem? Os juízes. E daí Deus
se levantava ali, nós vamos ver isso muito no livro de Salmos, no capítulo 107, que aí alguém se levantava e começava a buscar ao Senhor, e se lembravam daquilo que Deus fez, porque alguém ainda, sempre existia um remanescente que guardava a palavra do Senhor no meio da nação de Israel, e aquele remanescente começava a clamar, começava a buscar a Deus, ele começava a fazer algo diferente no meio da nação de Israel, e daí o povo começava a se arrepender, começava a ter ali um avivamento no meio da nação de Israel, e Deus levantava um juiz. E daí nós vamos ler o Salmo 107, e Deus vinha e curava a nação, e Deus vinha e livrava o povo do cativeiro, e Deus vinha e livrava eles dos seus inimigos. E era dessa forma que Israel vivia, nesse círculo, que era, uma hora eles estavam bem, uma hora eles caíam, uma hora estavam bem, uma hora eles caíam, porque simplesmente eles não entendiam quem governava a vida deles, e por isso, ora eles adoravam, e ora eles deixavam de adorar, ora eles buscavam a Deus, e ora eles serviam a Baal. Até nós conhecemos uma história que vai chegar o profeta Elias, ali no monte, e vai falar assim: se Baal é Deus, sigam, mas se o Senhor é Deus, sigam. Israel, por diversas vezes, precisou reconhecer quem era Deus para adorar ao Senhor. E para nós não é diferente. Se nós não conhecermos a Deus, nós não vamos saber a quem adorar. E se nós não conhecermos a Deus, não vamos adorar. Logo, Deus não vai encontrar em nós adoradores. E logo, se Deus não vai encontrar em nós adoradores, nós não vamos ser aqueles a quem Deus procura. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Então, a nossa vida, assim como esse salmo, ela tem que começar todos os dias com louvor, todos os dias com adoração, todos os dias as nossas vidas têm que ser dedicadas ao Senhor. E o interessante, né, que esse salmo vai encerrar também dedicando louvor e adoração ao Senhor, porque esse salmista aqui, ele entendeu que quem reina e quem governa era o Senhor. Nós vamos ver aqui no versículo 3, diz assim, ó: não confie em príncipes e nem em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Vou trazer aqui agora uma vida de um rei. Nós estamos falando agora que esse rei se chama Asa. Ele era rei de Judá. Ele foi um bom rei na nação de Judá. O nome dele, né, talvez não é tão famoso quanto os outros reis que nós vemos, mas o filho dele era famoso. O filho dele é Josafá. Asa, ele vem de uma boa geração de reis. O seu pai se chamava Abias, também foi um bom rei. Depois vem Asa e depois vem Josafá. Asa, ele governou diante da nação de Judá, e ele fez algumas coisas que eram necessárias na nação de Judá. E geralmente a nação de Judá, ela teve diversos momentos, restauração, retirando os altares de outros deuses, porque por diversas vezes vinha um rei que colocava novamente altares aos outros deuses. E nós vamos ver aqui assim, ó, versículo 1. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, e despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou o povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis
e os mandamentos dele, e retirou os altares idólatras e os altares de incenso e todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá. Aproveitando esse período de paz, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Agora, aqui mais à frente, vai dizer assim, no versículo 8: Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos e grandes lanças, 280.000 de Benjamim, armados, e 80.000 de Benjamim armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zera marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: o Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. Em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra ti. Bom, o rei Asa, ele tinha um exército de 580.000 homens. E o rei etíope, ele tinha um exército de 1 milhão de homens. Dá quase o dobro, né, de soldados. Jesus, ele cita assim, né? Qual rei que quando vai pelejar em uma batalha, não manda alguém na sua frente lá ver o tamanho do exército, para ver se ele tem um exército que possa enfrentar um exército inimigo, se ele está preparado para o combate. Porque se o exército dele for menor, ele vai mandar na frente alguém para pedir: opa, eu venho em missão de paz, eu não quero guerrear contra vocês. Né? Porque ele fala assim, né, se o exército for muito grande, opa, eu não vou guerrear contra vocês, senão eu posso perder a batalha. E Asa, ele tinha um exército aqui bem menor, de 420.000 homens a menos. E ele poderia muito bem pedir para alguém ir lá na frente e falar assim: olha, a gente vem em missão de paz, a gente se rende, mas a gente não quer guerrear contra vocês, a gente vai ser escravo de vocês. Porque no salmo onde a gente leu ali, você vai ver que o salmista diz assim: não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. O mais normal de todos os reis das nações eram fazer alianças para períodos de guerra. O normal dos reis em períodos de guerra era pegar do seu tesouro e falar: olha, eu vou guerrear contra aquele rei, você pode se aliar contra aquele exército comigo? E ele dava parte do seu tesouro, e aquele rei falava: eu vou contigo para guerrear. Foi assim com Acabe, com Josafá, só que Josafá, ele faz o quê? Ele casa com a filha de Acabe. E daí eles vão para a peleja lá, e Acabe acaba falecendo na guerra. E vários tipos de aliança aconteciam para que o exército se fundisse, para que ele pudesse pelejar contra o exército maior. O Josias também é assim. Quando vai ter uma batalha que o faraó, né, Neco, vai batalhar em uma outra guerra, Josias vai se aliar, e Deus fala para ele que não era para ele se envolver na batalha, e ele vai e se envolve, e daí ele morre naquela batalha, numa guerra que não era para ele lutar. Era o normal fazer isso. Era o normal confiar na força de outro exército para que pudesse vencer uma batalha. Mas aqui, Asa, ele fez algo diferente. Ele colocou a sua confiança em Deus. Você vai ver ali no livro de Jeremias falando assim: maldito é o homem que confia no homem. E
E às vezes nós usamos, eu sempre falo, né, que nós usamos esse capítulo, esse versículo de forma errada, que a gente sempre acha que o homem é aquele outro homem, que é o nosso vizinho, que é o nosso amigo, que é outra pessoa. E na verdade, o profeta ali, né, através de Deus, está falando de nós mesmos, né? Quando nós confiamos na nossa capacidade, na nossa força, no nosso intelecto. Maldito é o homem que confia no homem, é quando nós confiamos em nós mesmos, né? E falamos assim, ó, eu consigo realizar tal coisa, eu posso fazer tal coisa porque eu sou capaz, plenamente capaz de fazer tal coisa. Um dia o filho desse rei falou isso quando ele construiu algumas embarcações, e Deus foi lá e destruiu essas embarcações com as próprias mãos, diz a palavra do Senhor. E Asa, ele agiu com tamanha prudência, que ele viu o tamanho do exército, viu que eles estavam bem preparados. A palavra do Senhor vai dizer que eles tinham, né, 300 carros para guerrear contra eles, tinham um exército de 1 milhão de soldados, eram bons para o combate, mas ele pediu para que o Senhor lutasse a batalha dele. Nós vimos que Davi fez a mesma coisa e venceu Golias. E Asa, ele agiu da mesma forma. Porque Asa, ele entendeu que quem governava a nação de Judá não era ele. Quem governava a nação de Judá era o Senhor dos exércitos. Quem governa a minha vida não sou eu e nem você, não é o que eu sei fazer, não é o quanto eu consigo fazer, mas é quanto Deus pode fazer através da minha vida, é o quanto Deus me capacita para que eu possa fazer, é o quanto Deus age através da minha vida. Eu não posso fazer nada sem Jesus, Ele mesmo diz isso, sem mim nada podeis fazer. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus e queremos fazer com tanto ímpeto e com tanta vontade, mas na força do nosso braço, quando Jesus, Ele quer que nós façamos, mas façamos através do seu Espírito. Mas façamos quando Ele nos orienta da maneira que Ele deseja que façamos. E as coisas fluem, e as coisas acontecem. Às vezes nós queremos que a nossa família se renda aos pés de Jesus, e vamos lá e às vezes de vez de causarmos paz e trazer a nossa família aos pés de Jesus, nós trazemos contenda, trazemos briga. De vez de trazer a facilidade, nós trazemos mais inimizade no meio da família do que Jesus sendo reconhecido no meio da nossa família. Então, se nós buscarmos ao Senhor e colocarmos Ele na frente, Ele vai preparar um momento. E daí o nosso inimigo, que ele pensa que é mais astuto, é mais forte, ele pensa que vai vir à nossa frente e vai falar assim, olha, você vem com paus e pedra contra mim, porque você mandou uma criança vir contra mim. Não, quem vai à nossa frente sempre vai ser o Senhor dos exércitos. O inimigo sempre vai ter que recuar, mas nós temos que deixar o nosso Deus agir, porque Ele sabe a hora, Ele sabe o momento, Ele sabe quando eu e você devemos agir, porque Ele diz que há tempo para todas as coisas. O que nós precisamos entender é que quem governa é Deus, quem reina é Deus. Quando eu deixo de deixar Deus no seu lugar, governando, e tento colocar o meu governo na frente, eu me frustro e não vejo as obras de Deus acontecendo através da minha vida. Mas quando eu deixo Deus governando, eu me alegro, porque eu posso ver Ele fazendo as suas obras através de mim. Eu já bati muito de frente, querendo ver Deus na vida das pessoas, e não consegui ver. Mas quando eu deixei que Deus agisse, Deus começou a liberar da sua porção através da minha vida. E as pessoas começaram a cobrar de Deus através da minha vida. E começaram a vir perguntar de Deus para mim. E chegou o momento de ser liberada a presença de Deus sobre eles. E chegou o momento de ser derramada a presença de Deus sobre eles. E chegou o momento de eles quererem receber a presença de Deus sobre eles.
Houve momentos em que saíram correndo, até que chegou o dia em que vieram desejando a presença de Deus. Nós precisamos entender que às vezes os versículos bíblicos, eles servem muito mais para nós do que para os nossos vizinhos. Às vezes nós interpretamos os versículos falando, olha, serve para fulano, para ciclano, para beltrano. E Deus está falando, essa mensagem é para você. E Deus está falando, essa mensagem é para você. A carapuça sempre serve para fulano, né? Quantas vezes a gente vai em algum culto e fala assim, se fulano não estivesse aqui, mas se você que está no culto, acho que Deus queria falar contigo. Essa é a verdade. E maldito é o homem que confia no homem. Nunca confie em si mesmo, mas confie na força do seu Deus. Porque esse mesmo rei que eu estou falando agora aqui, Asa, ele foi um rei que foi prudente em buscar ao Senhor. No capítulo 15, você vai ver que vai vir um homem, um profeta, que vai dizer assim para ele, ó, simplesmente, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu para encontrar com Asa, e lhe disse, no versículo 1 diz isso, escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com você, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, eles o abandonará. E essa é uma verdade que não serve somente para Asa, serve para mim e para você. Como eu disse na semana passada, que Deus me incomodou sobre isso, né? Deus, ele não se apresenta para quem precisa, ele se apresenta para quem o busca. Porque a humanidade inteira precisa de Deus, mas aqueles que o buscam é quem o encontra. A palavra do Senhor vai dizer assim, eu amo os que me amam, mas aqueles que me buscam de madrugada é o que me encontram. A palavra do Senhor vai dizer assim, olha, eu passei procurando, mas eu não achei aquele que estivesse tapando as brechas da intercessão. Ele vai dizer assim, olha, meus olhos estão procurando verdadeiros adoradores. Você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o coração. Mas ele fala assim, ó, se meu povo me invocar e me buscar, eu me voltarei para ele. Mas em nenhum momento ele fala assim, se você precisar, eu vou estar ali. Se você precisar, eu estou aqui. Isso aí quem fala é a gente, né, para as pessoas. E quantas pessoas falam, se você precisar, eu estou aqui. E quando você precisa, fala assim, ó, essa semana eu estou viajando, mas semana que vem, pode contar comigo. E daí você chama na semana que vem, ó, não dá. Deus não é assim. Deus, ele deseja que eu e você o busque com toda a intensidade. Asa foi um rei que buscou o Senhor com toda intensidade, e quando ele buscava o Senhor respondia no meio da nação de Judá. E quando ele buscava o Senhor, o povo se alegrava e via os cuidados do Senhor. Asa foi um dos reis que poucas batalhas enfrentou. Ele teve um governo que em 10 anos ele não teve batalhas. E se você lê em algumas passagens dos livros de Reis e de Crônicas, sempre existiam épocas do ano que a palavra do Senhor vai dizer assim, que eram épocas de batalha. Não era assim, ó, um rei, tinha épocas dizendo que eram épocas de batalha. Então aquele ciclo do ano assim, opa, chegou a épocas de batalhas no meio dos reis. E simplesmente, Asa, ele teve 10 anos de paz, daí depois ele governou mais um tempo, teve mais anos de paz, ao total ele teve, acho que quase 38 anos de paz em seu governo. Ele teve poucas guerras, porque ele simplesmente buscou ao Senhor. Se eu e você queremos ter uma vida cheia da paz do Senhor, nós precisamos buscá-lo intensamente. Se nós queremos uma vida onde o Shalom, a paz do Senhor esteja sobre nós, nós precisamos buscá-lo de forma intensa, porque é dessa forma que a presença do Senhor se derrama sobre nós. E diz aqui, mais aqui, ó,
versículo 3. Durante muito tempo Israel teve sem o seu verdadeiro Deus e sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei, mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíram umas às outras, pois Deus as estava afligindo com todas as espécies de desgraça. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim ouviu a palavra da profecia do profeta Azarias, filho de Obed. O rei Asa encheu-se de coragem e retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado dos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava no pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá, de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, Manassés e a Simeão, que haviam entre eles, e pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano. Daí aqui no versículo 2 diz: fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma que buscassem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. No versículo 14 vai dizer assim: fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando o som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá se alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Deus deixou ser encontrado. É isso que Deus deseja fazer com todos nós. Deixar ser encontrado. Serei achado de vós, diz o Senhor. Essa é a vontade de Deus com o seu povo. Ser encontrado no meio do seu povo. E Asa, ele aqui, se você ler o livro de Salmos lá no 146, nós vamos ler aqui, para a gente encerrar, alguns atributos de Deus e que Asa pôde desfrutar. No versículo 5 vai dizer assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Aqui Deus se mostrou como um ajudador, e Deus foi o ajudador do rei Asa. Deus é o nosso ajudador. Ele que nos socorre no dia de angústia. Ele que nos socorre, né, como diz o salmista, e nós no Salmo 91, né, nós falamos sobre isso. No Salmo 91 nós falamos sobre isso: naquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus a quem confio. Esse é o nosso Deus ajudador, esse é o nosso Deus redentor. Jesus, Ele é aquele que nos ajuda a suportar as nossas lutas, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele nos fez suportar todas as coisas, porque Ele já tomou sobre si as nossas dores. O que nós precisamos é confiar plenamente nele, no seu amor, na sua graça, no seu cuidado, porque Ele nos amou tanto que Ele levou sobre si. Ele nos amou tanto que Ele se fez maldição por nós. Ele nos amou tanto, o Senhor Jesus, que Ele suportou
todo aquele castigo, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Ele, para que eu e você pudéssemos encontrar um caminho, para que eu e você pudéssemos viver a verdade que é Cristo Jesus, para que eu e você pudéssemos ter uma vida, e com essa vida ter acesso ao Pai, para que eu e você o buscasse, porque Ele se permite ser encontrado. Ele se permite ser encontrado, e a palavra do Senhor lá no livro de Hebreus vai dizer assim, que Ele nos deu um novo e vivo caminho, e eu e você podemos entrar por esse novo caminho, e passando pelo sangue do Cordeiro, nós temos livre acesso ao trono do Pai, ao trono do Cordeiro, e ali nós podemos nos prostrar diante do Senhor e adorá-lo, e ali diante do Senhor nós podemos render o nosso louvor, a nossa adoração e celebrar a Ele, porque o nosso Deus vive. Porque o nosso Deus reina, porque o nosso Deus, Ele governa sobre todas as coisas, e não há impossíveis para Ele, porque nele nós podemos confiar. E se existe uma luta que você esteja travando, como Asa travou naquele momento, e parece que é maior do que você possa triunfar, lembre-se de uma coisa: se você colocar o seu Senhor acima de todas as coisas, e deixar Ele governando, e deixar Ele reinando, você vai vencer as suas batalhas, porque o nosso Senhor é Ele quem guerreia as nossas lutas, Ele é quem triunfa as nossas lutas. Ele venceu naquela cruz, Ele vai vencer em todos os ambientes em que eu e você estivermos, porque Ele é mais do que vencedor, e nele nós somos mais que vencedores. Nosso Deus, Ele sempre vence, e eu e você, com Ele, vamos sair vencedores. Se Cristo for o primeiro, nós vamos vencer. Se Ele governar, se Ele reinar, nós vamos vencer. E daí nesse Salmo 146 vai dizer assim, no versículo 7: Ele defende a causa dos oprimidos. Quantas vezes nós vamos ver o Senhor Jesus nos defendendo? Ele nos defende do nosso inimigo, Ele nos defendeu do pecado. Nós vamos dizer assim, Ele é alimento dos famintos, Ele é o pão vivo que desceu dos céus, Ele sacia a nossa fome de Deus, porque Ele é o próprio Deus em nós. A palavra do Senhor vai dizer assim, Ele liberta os presos, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos livrou dos grilhões que nos prendiam, dos laços da morte. Ele é o nosso libertador, Ele dá vista aos cegos, Ele é o Deus que nos cura, Ele é o Deus que nos surpreende, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que faz maravilhas em nossas vidas, Ele é o Deus que levanta o abatido. Pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ele é o Deus que restaura a nossa alegria, Ele é o Deus que muda a nossa sorte. O Senhor ama os justos, Ele protege os estrangeiros. Nós fomos preenchidos, enxertados na videira verdadeira, nós somos ligados em Cristo Jesus. Ele sustenta o órfão e a viúva. E diz a palavra do Senhor, mas Ele frustra o propósito dos ímpios. O Senhor frustra o propósito dos ímpios. O Senhor destrói o propósito dos nossos inimigos. O Senhor frustra os intentos de Satanás. O Senhor destrói tudo aquilo que vem para tentar nos derrubar, nos derrotar. O Senhor destrói com as suas próprias mãos. Foi assim que Ele fez com o rei. Eu esqueci agora aqui, da Etíope. Foi assim que Ele fez com o rei etíope. Ele frustrou os planos dele. Ele pensou, eu vou com um exército tão grande, que eles nem vão perceber quem passou esmagando eles. E Deus os destruiu. Chegou Rabizaque ali com Amando de Senacaribe, contra Ezequias, e como falou assim, quem vai poder livrar vocês das mãos de Senacaribe? Onde estão os deuses de tais e tais países? Será que o seu Deus vai poder livrar? E o Senhor livrou Ezequias e a nação de Judá. Sempre o nosso Deus
vai trazer livramento para aqueles que buscam ao Senhor, porque se você buscar ao Senhor, Ele vai permitir ser encontrado, e Ele vai ser Deus quem defende a nossa causa. E para encerrar, aqui diz no versículo 10, o Senhor reina para sempre. O nosso Deus reina. Se nós entendermos que quem governa as nossas vidas não somos nós, mas o Senhor, nós vamos ter êxito em toda a nossa jornada. Se nós lemos a história de Asa, assim como se nós lemos a história de de Josafá, nós vamos ver que esses homens foram bons reis. Eles tiveram problemas no fim da sua jornada. Porque Asa, ele confiou no Senhor, mas chegou um momento em que ele viu o Senhor livrando a sua vida desse exército. E um dia o rei Baasa, rei de Israel, que eram seus irmãos, Judá e Israel veio guerrear contra eles, e ele fez uma aliança com outro rei. E ele deixou de confiar no Senhor. E daí ele fez uma aliança, ele tirou o tesouro do templo, ele tirou seu tesouro pessoal e fez uma aliança com o rei da Assíria. E daí eles foram lá e guerrearam e venceram a batalha. E venceram o rei de Israel. E daí tudo bem, passou um tempo, Deus deu paz ainda no seu reino, e depois ele ficou doente. E quando ele ficou doente, ele buscou a medicina daquele tempo. E daí a palavra do Senhor vai encerrar assim a história dele. Porque ele buscou os médicos do seu tempo e não buscou o Senhor seu Deus. Ele morreu. Ele perdeu a sua vida. Deus queria curá-lo. Deus queria salvá-lo da sua enfermidade. Ele morreu de uma doença nos pés, provavelmente era algum tipo de câncer. Ele morreu de uma enfermidade que Deus queria curá-lo. Mas ele não agiu com a mesma prudência que ele teve contra o exército etíope. Ele não agiu com a mesma prudência contra o rei Baasa. E por isso Deus não pôde agir na vida dele. Porque ele não deixou o Senhor governar no fim da sua vida. Irmãos, no livro de Provérbios vai dizer assim que mais importante, não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, vai falar assim que mais importante é o fim do que o começo. Ele reinou bem, mas o fim teve problemas. Eu e você não podemos deixar que no fim tenha problemas. Então deixe o Senhor reinar hoje, amanhã e para sempre, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, que o nosso Deus é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Então Ele tem que reinar hoje, amanhã e eternamente, na minha e na sua vida, porque nós não vivemos para hoje, nós vivemos para estar com Cristo, para toda eternidade. Então Ele vai reinar hoje, amanhã e eternamente. E assim deve ser as nossas vidas diante do Senhor. Ele reinando e eu e você vendo o nosso Deus governando sobre nós. Porque Cristo Senhor, o nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele vai governar. Porque se Ele tiver o trono sobre nossas vidas, eu e você vamos reinar com Ele. Porque é assim que nós vivemos. Se Cristo reina sobre as nossas vidas, nós reinaremos com Ele neste mundo. Rei dos Reis, soberano Senhor, nós te damos, ó Pai querido, todo domínio sobre as nossas vidas, porque o nosso coração a Ti pertence, a nossa vida a Ti pertence, ó Pai querido, o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, a honra e a glória é Tua, ó Pai querido, o que somos, o que temos, ó Pai querido, o que viemos a ser, ó Pai querido, nós já queremos entregar a Ti, porque, ó Pai, nada é melhor, ó Pai querido, do que servir ao Senhor dos exércitos, nada é melhor do que servir ao Senhor Jesus, nada é melhor do que servir
ser direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Nada é melhor, ó Pai querido, do que poder entender que o Senhor, ó Pai querido, é o nosso Deus, e saber, ó Pai querido, que se nós o buscamos, o Senhor é um Deus que se deixa ser encontrado. Se nós o honramos, o Senhor é um Deus, ó Pai querido, que vem sobre nós com poder e graça. Se nós, ó Pai querido, celebramos o Teu nome, o Senhor se manifesta no meio do Seu povo. Se nós o adoramos, ó Pai querido, Tu és o Deus que recebe a adoração do Teu povo, ó Pai querido. E se nós, ó Pai querido, damos o nosso coração, o Senhor recebe, porque Ele é totalmente Teu. Nós Te agradecemos, Senhor, que todo o poder e toda a honra e toda a glória seja dada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o nosso Deus, porque Tu és o Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço, ó Pai, porque Tu és o Rei, o nosso Rei, o Rei das nações. Amém e amém. Glória a Deus.